Por que que eu voltei a morar no Brasil depois de tantos anos morando nos Estados Unidos? Por que que eu fui morar nos Estados Unidos? Como que eu tenho a cidadania americana? Por que que eu já morei em Fortaleza? Por que que eu estudei nos Estados Unidos? Nesse vídeo eu vou responder todas essas perguntas e vou contar um pouco da minha história pra vocês entenderem todo esse vai e volta e o porquê de tudo isso. Então, voltando lá pro início, eu nasci em São Paulo, a minha família é toda de São Paulo, e quando eu era bem nova, os meus pais se separaram e meu pai foi morar em Fortaleza por conta do trabalho dele. Com os meus 8 para 9 anos, a minha mãe conheceu o meu atual padrasto e ela decidiu casar com ele e foi aí que nós nos mudamos para os Estados Unidos. Eu tenho 2 irmãos por parte de pai e mãe, eles ficaram com meu pai em Fortaleza e depois tenho mais 2 mais novos, né, por parte do meu pai e da minha madrasta, mas eu fui a única que vim com a minha mãe para os Estados Unidos. Tô falando vim porque nesse momento eu tô nos Estados Unidos na casa dela. E nós fomos morar em Pittsburgh, na Pensilvânia. Eu era bem novinha, como falei, tinha 8 para 9 anos. Minha adaptação foi super rápida, super tranquila. Eu não falava inglês, mas peguei a língua, eu lembro, de uma forma super rápida. E morei com ela alguns anos. Morei com ela 4 anos. Depois eu decidi ir morar com meu pai em Fortaleza. Então, eu fui pra Fortaleza, passei 1 ano em Fortaleza. Depois eu decidi voltar a morar com a minha mãe novamente, eu passei mais 1 ano com a minha mãe. E depois decidi voltar a morar com meu pai novamente. Isso foi mais ou menos com os meus 14 anos, então no total aí eu tinha passado 5 anos nos Estados Unidos, entre essas idas e vindas, morando com a minha mãe. E eu morei nos Estados Unidos nesse período e foi aí que eu tirei a minha cidadania também, porque através do casamento da minha mãe, ela tirou a dela e por eu ser menor, eu lembro que foi super rápido, saiu a minha cidadania. Então é por isso que eu tenho a cidadania americana, por conta do meu padrasto. Eu passei a minha adolescência toda morando no Brasil, então mais ou menos meus 14, 15 anos até os meus 18, 19. Eu cheguei a um ponto quando eu tava no ensino médio da escola, lá em Fortaleza porque meu pai morava em Fortaleza, então eu não voltei pra São Paulo, né? Eu tava em Fortaleza com meu pai, minha madrasta e meus irmãos, e aí eu já tinha também os meus 2 irmãos mais novos. E quando eu tava terminando a escola, né, o ensino médio, eu tava me sentindo muito perdida. Eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade, eu tava muito perdida, e eu até fiz 1 ano de faculdade em Fortaleza, jornalismo, e eu não gostava, e nisso eu conversava muito com a minha mãe sobre essa sensação de não saber o que fazer, e ela falou: Ju, por que você não tenta fazer uma faculdade nos Estados Unidos? Eu falei, cara, né? Eu tenho uma cidadania, eu falo inglês, por que não? E foi aí que eu comecei a aplicar para universidades nos Estados Unidos. Então eu fiz esse 1 ano de faculdade em Fortaleza e logo depois já me mudei novamente para os Estados Unidos. Eu apliquei para várias faculdades, apliquei para 7, fui aceita em acho que 3 ou 4. E eu acabei escolhendo a Penn State University. Fazia muito sentido para mim, porque minha mãe morava na Pensilvânia, apesar de que o campus não era na mesma cidade que a gente morou, né? Em Pittsburgh, era em Erie, que fica mais ou menos 1h30 de Pittsburgh. Era perto, eu ia poder ver minha mãe com frequência, então me mandei para os Estados Unidos. E foi muito bom, porque a faculdade nos Estados Unidos, você pode fazer 2 anos de undecided, que é quando você não sabe o que você quer fazer. Então, você faz cadeiras básicas enquanto você ainda vai aprendendo, vai entendendo o que você gosta. E foi durante esse meu período de undecided que eu escolhi fazer administração internacional e marketing. Eu fiz 2 cursos. Eu tenho 2 diplomas, né? E aí eu fiz minha faculdade. Durante a faculdade, eu morei em Barcelona, também morei 1 semestre em Barcelona com a faculdade. Foi muito, muito, muito legal. E aí, quando eu me formei, eu jamais pensava na possibilidade de voltar a morar no Brasil. Nunca. Assim, se você falasse comigo naquela época, eu falaria, imagina, eu voltar a morar no Brasil, Deus me livre. Pra que eu vou voltar pra esse lugar? Quando eu me formei, o que eu sabia? Eu sabia que eu queria morar numa cidade grande nos Estados Unidos, porque a cidade que eu morava era uma cidade mais universitária, era bem, assim, mais interior dos Estados Unidos. Eu tinha amigos em Miami, eu tava bem numa fase, assim, de festa, de sair. E eu falei, cara, ou é Nova York ou é Miami. Em Nova York, eu não ia conseguir morar sozinha. Eu ia ter que dividir apartamento, porque eu não ia conseguir pagar um apartamento sozinha, né, com um salário de recém-formada, é basicamente impossível, a não ser que você seja, sei lá, uma mega engenheira, uma mega advogada. Eu acho que seria muito difícil. Então eu falei, bom, eu vou pra Miami, porque na época, isso foi pré-pandemia, tá? Então só pra dar uma noção, eu comecei a minha faculdade em 2015 e eu me formei em 4 anos em 2019, pré-pandemia. Os preços em Miami ainda estavam bem ok, não é que nem hoje que tá, tipo assim, um absurdo de caro. Falei, cara, eu vou começar a aplicar pra emprego em Miami, porque eu quero e eu vou morar em Miami. Eu botei na minha cabeça e assim, gente, juro,
A minha tela do celular era, tipo, só foto de Miami. Eu fiz, assim, a maior manifestação da minha vida pra conseguir um emprego em Miami. Dito e feito, eu consegui um emprego em Miami. Então eu fui pra Miami. Aluguei um apartamento, me mudei, minha mãe me ajudou com a minha mudança. E aí, isso foi em 2019. Eu fiquei em Miami no total quase 5 anos. Então, fiquei nesse emprego. Depois eu fui pra outro emprego. Eu trabalhei também no Spotify. E minha vida em Miami era muito boa. Eu namorei um cara lá, nós moramos juntos. Só que quando a gente terminou, isso foi depois da pandemia já, né? Eu namorei durante a pandemia, a gente terminou depois da pandemia, bem assim, um tempo depois da pandemia. Quando a gente terminou, que eu voltei a morar sozinha, né? Porque nós moramos juntos alguns anos. Eu tava muito bem, eu tava muito feliz, eu tava satisfeita com a minha vida lá. Aparentemente, a minha vida lá era uma vida... Eu vou ser muito sincera, era uma vida, assim, perfeita. Eu tinha um apartamento maravilhoso, num bairro maravilhoso, o emprego dos sonhos no Spotify. Então, minha vida, aparentemente, era muito boa. E ela era. Mas o que aconteceu? Eu comecei a me sentir extremamente sozinha. Comecei a me sentir muito sozinha. Nisso, lembra que eu já tava, né, os 4 anos da faculdade e já quase 5 anos morando em Miami. Então, eu comecei a me sentir muito sozinha. E eu comecei a vir muito pro Brasil. Ir muito pro Brasil, né? Eu comecei a ir muito pro Brasil pra ficar com a minha família em Fortaleza. Visitava minha mãe de vez em quando também, óbvio, em Pittsburgh. Nisso, ela acabou se mudando pra Charlotte, que é onde eu tô aqui visitando ela. Então, ela acabou se mudando onde ela mora hoje. Então, eu visitava ela. Mas eu comecei a ir muito pro Brasil. E aí, o que eu comecei a notar? Eu comecei a notar que eu era realmente feliz nos momentos que eu estava no Brasil. Eu comecei a notar que quando eu estava em Miami... Eu tava meio que num modo automático. Eu tava bem, eu tava feliz, mas quando eu ia pro Brasil, era o meu momento, assim, que eu tava plena, que eu tava feliz, que eu me sentia completa, que eu me sentia, assim, acolhida com as pessoas, com a minha família, com as minhas amigas da adolescência. Então, eu comecei a falar, cara, tipo, os meus momentos verdadeiramente felizes são quando eu estou no Brasil. E isso começou a ficar na minha cabeça. Assim, sabe? Eu comecei a refletir sobre isso. E quando eu falo eu ia muito pro Brasil, eu digo assim, eu ia de 2 em 2 meses passar 2 meses no Brasil. Então eu ficava 2 meses em Miami, 2 meses no Brasil. Era nesse nível. Na época, eu trabalhava a maior parte de casa no Spotify. Eu só ia pro escritório uma vez na semana e eu conseguia dar ali o meu jeito pra passar esses 2 meses no Brasil. Beleza. E aí, o que aconteceu? Numa dessas minhas vindas para o Brasil, que foi no final de 2023. Eu não sei se vocês sabem ou lembram, mas foi uma época que os Estados Unidos, várias empresas, principalmente as tech companies, estavam cortando muita gente. Foi uma época que teve muito layoff, aquela demissão em massa das empresas. E um belo dia, isso foi em dezembro, eu tava já no Brasil, em Fortaleza, pra passar o Natal com a minha família. Eu recebo um e-mail da empresa e a minha vaga foi cortada. Cara, isso tirou o meu chão, porque, de uma certa forma, eu sentia que meu emprego, era, tipo, meio que a única coisa, assim, que eu tinha mesmo lá em Miami, que me segurava lá. Porque, óbvio, eu tinha amigos, mas, assim, que me segurava mesmo, sabe? Era o meu emprego. E aí, quando eu perdi esse emprego, eu falei, cara, então, será que esse é o momento? Será que esse é o momento de voltar a morar no Brasil e ver... Quem é a Júlia morando no Brasil? Quem é a Júlia adulta morando no Brasil? Porque lembra, morei no Brasil, eu tinha morado no Brasil só quando eu era pequena e adolescente. Eu nunca tinha morado no Brasil adulta. E aí eu comecei a ficar com isso na cabeça, falando com a minha família, conversando com meu pai e tal. Eu falei, cara, eu acho que esse é o momento. Acho que esse é o momento, se não agora, quando? Quando eu conhecer outra pessoa em Miami, quando eu conseguir outro emprego, quando? Eu falei, tá bom. Eu vou voltar. Nisso, eu também acabei conhecendo o João, meu namorado, numa viagem que eu fiz pra São Paulo com a minha irmã. Foi, assim, eu conheci ele de uma forma muito inesperada. E aí, sabe quando parece que o universo tá te dando vários sinais? Tipo, querida, é agora. É agora ou nunca. E foi aí que eu decidi voltar a morar no Brasil. Ai, por que você foi morar em São Paulo e não em Fortaleza, onde tá teu pai, teus irmãos? Porque, bom, eu tenho família e amigos em São Paulo, então eu tenho tios, avós em São Paulo e amigos também. E na época, lembra? Eu tava sem emprego. E eu sou do marketing. Então eu pensava, cara, pra eu procurar emprego no Brasil, no marketing, e um emprego, tipo assim, numa tech company, tem que ser em São Paulo. Eu trabalho hoje remoto, mas na época, eu não sabia que eu ia conseguir um trabalho remoto. Eu sabia que eu queria. Mas, quando você tá sem emprego, você não pode ser tão exigente, né? Faz sentido. Eu tô procurando emprego, eu tenho que estar em São Paulo. E também tem toda uma questão de, tipo, eu já tinha morado em Fortaleza. Tem muita coisa em Fortaleza que eu não me dou bem, assim, culturalmente, lá.
É um lugar muito conservador, muito machista. Então eu sabia que eu queria estar numa cidade grande, com movimento, enfim. E essa cidade é São Paulo, no Brasil é São Paulo, né? Então, assim, eu tinha certeza do que eu tava fazendo? Cara, não. Eu acho que a gente nunca tem certeza. Quando a gente faz uma mudança tão grande assim na nossa vida, é difícil a gente ter a maior certeza do mundo. Mas eu sabia que ou era naquele momento, ou talvez eu ia perder a minha chance. Eu também tenho a cidadania americana, então eu sabia, tipo, cara, pior das hipóteses, eu volto. Tipo, não é que eu vou perder minha documentação, não é que, enfim. E foi um processo muito rápido. Eu tava no Brasil, eu falei, bom, eu vou voltar pra Miami pra pegar minhas coisas. Voltei, peguei, resolvi umas coisas que eu tinha pra resolver lá e voltei pra São Paulo. E a partir daí as coisas aconteceram muito rápido pra mim. Tipo, logo eu consegui o meu atual emprego, sabe? Os caminhos foram se abrindo. Muito engraçado, porque às vezes a gente vê todas as portas fechando. E aí a gente toma uma decisão, a gente vira uma chave e tudo começa a fluir. E foi isso que aconteceu pra mim. Em Miami eu sentia que aos poucos os caminhos estavam se fechando pra mim. Eu digo não só relacionado a emprego, mas relacionado a algumas coisas que não estavam fluindo, sabe? Eu cheguei no Brasil, cara, tudo começou a fluir. Então, assim, foi por isso que eu voltei. Eu voltei por conta de uma sensação de solidão. Eu voltei por conta de uma sensação de, tipo, eu quero me conhecer morando no meu país. Eu quero me reconectar com a minha cultura, com as minhas raízes brasileiras. Eu tinha morado já muito tempo fora. Chegou até uma época que eu falava infinitamente melhor inglês do que eu falava português. Então veio também uma coisa, tipo, cara, eu quero conhecer a Júlia no Brasil. Eu quero estar mais perto dos meus irmãos, sabe? Eu já tinha passado tanto tempo morando tão longe deles, então eu queria estar mais perto dos meus irmãos. Eu queria estar mais perto. E foi isso que me fez voltar. Obviamente, o João também, eu me apaixonei completamente por ele, então óbvio isso também me deu aquele gás assim pra voltar. E hoje, enfim, moramos juntos. Aí muita gente me pergunta, mas quando você tá aí nos Estados Unidos, você não sente vontade de voltar? Você não fica mexida? Sim, eu fico super mexida. Às vezes eu questiono, tipo, será que eu tomei a decisão certa? Passei por uma fase de adaptação que não foi fácil, não foi nem um pouco fácil, isso foi pré-TikTok, antes de eu começar a postar no TikTok. E hoje eu tô infinitamente mais adaptada, só que também tem toda uma questão de segurança que pra mim pega muito lá. Então quando eu tô aqui, eu tipo, caramba, que lugar lindo, que lugar seguro. Eu amo os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eu cresci aqui, então eu me sinto muito em casa aqui. Mas as coisas estão fluindo pra mim no Brasil. E eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso. Preste atenção nas coisas que estão fluindo, porque esse é o teu caminho. Então, hoje eu tô bem em São Paulo, eu tô feliz. Hoje a minha vida tá assim. Um amanhã tudo pode mudar? Amanhã tudo pode mudar. É muito... A gente não pode ficar pensando, mas se isso acontecer? Mas se isso acontecer? O importante é, preste atenção no que tá fluindo na tua vida, preste atenção nos sinais, preste atenção nas portas que estão se fechando e nas oportunidades que estão sendo apresentadas pra você, porque foi isso que aconteceu comigo. E segue a porta que abrir. Se uma porta fechar e a outra abrir, você não fica olhando pra porta que fechou. Você vai pra porta que abriu. Pode doer, pode doer. Você pode ficar olhando pra porta que fechou e falar assim, caramba, mas eu quero abrir essa porta. Deixa a porta fechada. Se uma porta abriu, você entra por essa porta. Porque foi isso que eu fiz e é isso que eu tenho feito desde então. E é isso. Minha vida é perfeita em São Paulo? Não. Minha vida era perfeita quando eu morava nos Estados Unidos? Não. Eu acho que não existe isso. A gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa. E eu abri mão de muita coisa pra voltar a morar no Brasil. Mas com essa sensação, essa intuição que tava me falando, segue esse caminho e vê o que vai acontecer. Minha vida, eu passei por várias grandes mudanças na minha vida. Tive inúmeros privilégios, né, gente? Eu reconheço isso porque todas essas mudanças, elas também só foram possíveis, né? Faculdade nos Estados Unidos, morar em Miami, por conta de diversos privilégios que eu tenho. Então eu reconheço isso sim. Mas para além disso, a gente tem que ter muita coragem pra mudar a nossa vida. Principalmente quando a gente sente que algo não tá certo, que as portas estão fechando. A gente tem que ter muita coragem pra mudar a nossa vida. E muitas vezes a gente sim abre mão de muita coisa, mas a gente recebe tanta coisa bonita em troca. Só que a gente tem que ter essa coragem pra dar esse passo. Então é isso, essa é a minha história, por isso que eu fui morar nos Estados Unidos tão nova, é por isso que eu tô aqui visitando minha mãe, por isso que eu tenho a cidadania, é por isso que eu voltei a morar no Brasil. Me conta se ficou mais alguma dúvida aí nos comentários, que se tiver, enfim, ainda muita coisa pra contar, pra esclarecer, eu faço mais um vídeo aqui contando e respondendo tudo pra vocês. Beijos!